Mas aí Neemias ele dá um motivo. A cidade que meus pais estão sepultados, ela está em ruínas. Como que eu vou ficar feliz? Eu percebo, irmãos, eu não estou falando para você não ficar triste, não. Eu estou falando para você ter motivo para você ficar triste. E não com qualquer coisinha. E não por causa de lavar a louça. Vai ficar triste porque tem que lavar a louça. Dependendo da louça, né? Hein, irmãos? Mas são níveis de tristeza diferentes. Claro. Você desanima, né? A hora que você vê aquela montanha, isso sim é legendário. Subir aquela montanha, irmão. E depois a gente faz uma montanha. Nossa, o homem tem uma habilidade, né? A gente consegue colocar a louça no escorredor de louça. Irmãos, eu faço uma montanha ali. Sério, eu sou bom ali. Eu vou equilibrando ali, ó. Fica. Então é claro que a gente pode, que você deve ficar triste, mas pelo motivo certo. Só que para de fazer da tristeza o seu modus operandi. Para de fazer da tristeza o seu jeito de ser. Para. Ah, mas eu sou ansioso por natureza. Tem gente que acha bonito Você acredita que tem gente que acha bonito ser depressivo, ser ansioso? Ter transtorno? Todo mundo sabe que eu tenho, né? TDAH. Quase que eu esqueci o que eu tenho. Mas eu não acho o máximo. Tem gente que acha o máximo. Pelo contrário, eu queria não ter. Porque me atrapalha isso. Um pouco. Me atrapalha. Mas tem gente que acha o máximo e sai falando para os outros. Você sabia que 86% da população tem alguma forma de transtorno? Então, quando você fala para alguém que tem algum transtorno, sabe o que você está falando? Eu sou normal. Quando você fala, você é normal. Ué. O anormal é não ter. Hein, líderes que estão aqui na frente, vocês líderes, sabe o que choca a gente? Quando alguém liga pra gente, manda uma mensagem e fala assim, ó, precisamos conversar. Precisamos conversar. E nem fala o que é. Nunca, ou quase nunca, a pessoa chega lá, ó, não, só queria jantar, pagar seu jantar, tá tudo bem. Irmão, se acontece, eu acho que eu falo assim, não, bem você não tá não. Você vai matar quem? Bem você não tá. Para ter marcado. Por quê? É ou não é verdade? Então nós precisamos ter as nossas emoções curadas. Nós precisamos ter os nossos sentimentos curados. Eu nem ia falar isso. Mas você sabe que, enquanto eu estava escrevendo essa ministração, eu me lembrei que durante 7 anos, irmão, não são 7 dias, não são 7 semanas, não são 7 meses. Durante 7 anos, eu me tratei, sabia? Por causa de ansiedade. Você sabia disso, amor? 7 anos. Por quê? Sei lá. Por que Deus permitiu? Mas o que eu estou querendo te dizer é que, irmãos, eu tenho legalidade para falar isso aqui com vocês. Eu sei o que é deitar e não conseguir dormir. Essa preocupação absurda, esse medo. E eu entendi que quando a gente deixa a verdade do Evangelho de Deus entrar na nossa vida, entrar na nossa mente, nas nossas emoções, e a gente começa a viver baseado na palavra de Deus, tudo muda. Aí a gente vive por mandamento e não por sentimento. Deixa eu dar um exemplo aqui do estrago que isso faz na vida das pessoas que sofrem com isso e na vida das pessoas que estão perto
das pessoas que sofrem com isso. Quem já andou de avião, quem não também, porque eu vou explicar, né? Mas quem já andou de avião sabe que às vezes o avião ele passa por instabilidade, né? O piloto, o comandante, às vezes até avisa, as aeromoças avisam, estamos passando por uma área de turbulência. E me dá uma raiva, irmãos, que eu tô ali sentadinho e eu quero comer a jujubinha que dão, sabe, no avião, sabe a balinha? Só que quando o avião tá instável, a aeromoça fica sentadinha, ela aperta o cinto lá, ó, fica paradinha, porque o avião tá instável. Aí porque o avião tá instável, eu não vou comer minha jujuba? Sabe o que eu tô falando pra você? Nós, quando ficamos instáveis, as pessoas que estão ao nosso redor, eles ficam co-depressivo, fica co-ansioso. É como se você precisasse de um Rivotril por causa dele. Você pode até empresta o seu Rivotril. Se ele perguntar por quê, é porque você chegou. A gente fica então, irmãos, nós ficamos instáveis. Então nós precisamos ter emoções saudáveis. Nós precisamos ter emoções saudáveis. Eu separei aqui para vocês 5 pontos que eu vou falar em 15 minutos com vocês. O primeiro ponto para você ter emoção saudável, você precisa se conhecer. Diga assim: eu preciso. Fale mais alto. Fala: eu preciso me conhecer. Irmão, você precisa se conhecer. Quem que é você? Eu vou te dar um exemplo. Judas. Sabe o Judas da Bíblia? Diga: sei. O que traiu Jesus, né? É muito fácil esse exemplo. Judas, ele não se conhecia. Jesus, quando chamou Judas para o seu ministério e falou assim: Judas, você vai cuidar da tesouraria do meu ministério, da tesouraria da igreja, bufunfa, de finança. Judas, ao invés de ter aceitado, sabe o que ele devia ter falado? Jesus, olha só aqui, Jesus, eu tenho um probleminha e eu subtraio coisas. Judas, se ele se conhecesse, ele devia ter falado isso para Jesus. Jesus, me coloca no estacionamento, me coloca na mídia, me coloca em qualquer lugar, mas não, porque eu sei onde pega para o meu lado. E Judas, ele não se conhecia, e ele pagou isso com a morte. Ele se suicidou, Judas. Tudo porque ele não se conhecia. Irmão, você precisa saber o que te irrita. O que te irrita? Sai fora. O que você não tem condição de fazer? Você se conhece, não adianta tentar passar isso para os outros. É você que tem que definir o seu limite. É você. Qual que é o gatilho? Irmãos, tem homens que o gatilho é ir na academia e ver uma mulher fazendo glúteo. Tá bom que você não vai fazer nada, vai chegar em casa, mas talvez na sua mente isso ativa um gatilho que há X anos atrás e faz você ter vontade de acessar o que não deve e pensar e ter pensamentos que vão te levar ou que podem te levar para a ruína. Você precisa se conhecer. Você precisa saber quais são os seus gatilhos. Eu sei quais são os meus gatilhos. E eu me posiciono. Irmãos, eu me irrito com notificação. E com tudo celular eu me irrito. E eu não gosto. A Kércia sabe. Alguém mandou mensagem, irmão, eu respondo assim. Eu não gosto de pendência. Mandou o WhatsApp pra mim, eu respondo rápido. Porque eu fico assim, alguém precisa falar comigo, eu fico assim, não é? É incrível. Essa semana, cadê o Fabrício? Sei lá. Cadê o Will? Também não sei. Ali. Essa semana eu estava em reunião. Eu estava em 2 reuniões, irmãos, ao mesmo tempo. Eu estava ouvindo uma no ouvido e outra no outro. Olha a vantagem do TDAH. E eu mostrei para eles, lembra? Mandei um print.
Sabe que horas que eu mandei o print que eu estava em 2 reuniões? No meio da reunião, porque eles mandaram uma mensagem e eu falei, olha, eu preciso ver. Eu estava ouvindo uma aqui, outra aqui, e falando com eles. Não pode ter pendência. Eu pego o celular da Kércia, que tem um monte de coisa não lida, eu falo, mas lida. Tem umas que eu respondo, ela nem sabe. Irmãos, tem uma técnica que eu desenvolvi no Instagram. Nossa, essa é sensacional, vou mostrar pra você. Sabe os stories aqui, ó? Ninguém passa mais rápido que eu nem vejo. Porque eu entro, não pode ter uma bolinha pendente lá, sabe? Eu desenvolvi uma técnica, tô falando de verdade. É uma técnica que eu chamo de Parkinson. Eu faço assim, ó. Olha aqui, olha como funciona. Vou mostrar, ó. Olha só. E fica sem pendência. É libertador pra mim. Sabe por quê? Porque eu me conheço. Aquilo lá. Outro dia eu fui na prefeitura. Outro dia, já tem uns meses já. Resolvi o negócio da casa lá. Sei lá que eu não lembro. O que eu fui fazer na prefeitura, irmãos? E não importa também. Mas na hora que eu cheguei na prefeitura, tinha uma mulher lá. Não era uma mulher, irmãos, era um Rottweiler. Aquela mulher não foi feita para estar ali. Ela tinha que cuidar de, sei lá, com robô. Ela tinha que, sei lá onde ela tinha que estar. E eu falei, nossa, tô brava mesmo. Só me dá aí minha guia, deixa eu pagar o negócio aí. Pelo amor de Deus, você precisa se conhecer, irmão. Então, o primeiro problema, a gente não se conhece. E por não se conhecer, a gente fica fazendo mais do que a gente poderia ou mais do que a gente deveria. A gente não sabe qual que é a nossa capacidade. E a gente sai dizendo sim para tudo. E aí vira uma bola de neve. Quantos estão me entendendo? Segundo ponto. Ter amor próprio. Diga, amor próprio. Irmão, se você não se conhece, e você não se ama, como que se você... Irmão, se você não se ama, como que você vai colocar limite para você mesmo? Quando você diz não para algumas coisas, não é porque você odeia as coisas ou as pessoas. Às vezes é. Mas quando você diz não, você precisa convencer a sua mente que você está fazendo o melhor para você. Porque se você se conhece. E você precisa ter esse amor próprio. Então olha só. Eu lembrei agora que eu tinha um discípulo. Eu tenho um discípulo. Deixa eu ver até onde dá pra falar para não revelar, né? Que ele teve síndrome de burnout. Quem sabe o que é? Você não vale. Síndrome de burnout. E sabe quando você está usando um liquidificador, ele para, ele pifa? É isso. O cara pifou. E não adianta você pôr na tomada, dar uns tapas, não vai voltar. É isso que acontece. Na minha área, onde eu trabalho, muita gente está tendo síndrome de burnout. Que é a gente pifar. E depois você procura um psicólogo, a doutora Aive Batista, doutora Sara, doutor Alain, sei lá mais quem. Por que isso acontece? Por que acontece a síndrome de burnout? Eu não estudei nada disso aqui de psicologia, mas é porque a gente vai além do que a gente pode. A gente fica preocupado com as coisas além do que a gente pode, e chega uma hora que a gente pifa. E eu lembro que esse discípulo, ele tinha irmãos, todo mundo que ele via, ele queria converter. Todo mundo. Mas diferente, era tipo assim, ele achava que ele era o Espírito Santo, que ele ia converter as pessoas. E quando as pessoas não eram convertidas, ele se culpava, ao ponto de pifar. E eu não aguento mais. E não funciona.
e não dá certo. E eu orando, isso já tem alguns anos, orando a Deus, e falei, meu Deus, como que eu vou explicar para ele? E Deus me diz assim, todos nós aqui, nós somos somente o correio. A carta é ele. A mensagem já está escrita, você só vai lá entregar. Você não vai salvar ninguém. Você só é uma placa indicando qual é o caminho. Para de achar, eu falei para esse discípulo, que você é o Espírito Santo. Você só aponta para mim, mais nada. Então, irmãos, nós precisamos nos amar mais. E geralmente as pessoas que não estão bem, as pessoas que se detestam, sabe, quando olham no espelho, nem estou falando de coisa física, mas fisicamente também, são as pessoas que não têm nada para entregar, ou não conseguem amar, ou ama muito pouco o seu próximo. E ama muito pouco a Deus, porque se ama muito pouco. Então a referência para todos os amores é o amor próprio. Teve um episódio em Mateus, que eles perguntam assim para Jesus, qual que é o maior mandamento? E Jesus responde, amarás o teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. E ele completa assim, Jesus falando, e este, que é o segundo, e é semelhante ao primeiro, é, amarás o teu próximo como? Só que você nem se ama. Como que você vai amar o próximo se você se ama mais ou menos, mais para menos ainda? Fala assim, eu preciso me amar mais. Então você precisa ter amor próprio e você precisa se conhecer. Terceiro ponto, irmãos, você precisa ter convicção. Diga assim, convicção. Fale com convicção, convicção. Irmãos, as pessoas hoje em dia, elas estão trêmulas, elas são estáveis, abaladas, porque elas não sabem de 3 coisas básicas da vida: quem é você, quem Deus é para você e por que você nasceu. Eu, enquanto estava escrevendo essa ministração, eu estava pesquisando algum exemplo e me lembrei de um pastor, na época da Alemanha nazista, que ele se levantou contra Hitler. E Hitler perseguiu os cristãos, você sabe, e esse pastor não aceitava isso e ele foi preso. Na Operação Valkyrie ele foi preso. E ele foi sentenciado à morte por buscar a Deus. E ele escreveu um poema na prisão, enquanto ele ficou muito tempo preso. Ele escreveu um poema, é a coisa mais linda que tem. Eu li para Kessia ontem o poema. Ela falou, fala lá. Eu falei, não vou falar, é gigantesco, o povo vai dormir. Mas esse pastor, enquanto na prisão, ele, um dia triste, o outro esperançoso, ele não sabia o que ia acontecer. Tinha dia que ele conversava com o carcereiro, e ele era amigo do carcereiro, mas ele lembrava que o carcereiro não estava lá com ele. Ele no outro dia ia trocar o turno, estava lá com a família dele. Então ele ficava triste, mas ao mesmo tempo esperançoso, porque a fé dele era em Jesus. E o final do poema dele é assim: tu sabes, ó Deus, eu sou teu. Esse é o final do poema desse pastor que estava há tantos anos preso, e poucas semanas antes da guerra acabar, ele morreu. Ele foi morto por defender a fé cristã dele. Sabe o que eu estou dizendo para você? Irmãos, não importa nada quando você entende que você é filho de Deus, que você é filha de Deus. Isso deve trazer para você um alívio muito grande. Por isso que no final do poema ele escreveu: tu sabes, ó Deus, eu sou teu, eu sou filho de Deus. Então quem que é Deus? Fala, meu pai. Meu pai, Deus é meu pai. Então a gente não pode ter nossas convicções abaladas. Ai, será que Deus está comigo? Será que as promessas de Deus vão se cumprir mesmo na minha vida? Será que Deus vai me livrar? Para de ficar questionando. Nossa, irmão, eu tenho um discípulo que questiona.
gente está de jejum, tá? Os líderes. Tá ali, ó, já vi ele já. Irmãos, ele é uma benção. Ele falou assim para mim, acho que foi semana passada, ou na outra, ele falou: para mim, esse jejum aí, onde está na Bíblia, que é para tirar só carne? Mostra. Falei, não faz. Nunca vi jejum, para mim não muda nada. É ou não é? Balança a cabeça aí, não vou te entregar não. Para de ficar questionando a Bíblia, irmão. Isso aqui é uma certeza, não é um achismo, não. Se você tiver convicção de quem você é, de quem é Deus e para que você nasceu, nada te para. Fala assim, nada me para. Quarto item. Você precisa parar de se comparar aos outros. Eu vou te dar uma dica, irmão. Você quer morrer? Entra no Instagram, entra no TikTok. Um estudo recente disse que 8 minutos de TikTok é o que basta para uma mulher brasileira se sentir diminuída. 8 minutos. Ah, eu não tenho esse corpo, eu não tenho esse padrão de beleza, eu não tenho esse bumbum, não tenho esse peito, eu não tenho esse lábio. Irmão, o padrão que o mundo tenta colocar na mulher é impossível. É impossível. Arruma lá o que dá. E o resto, irmão, se ama. Você precisa se aceitar. Você precisa ser feliz. Você quer morrer? Fica aí se comparando com os outros. Fica aí. Nossa, carrão. Nossa, olha aquela igreja. Minha célula tão pequenininha, olha do outro. Ó, sua cabeça o que faz? Minha geração. O que Deus tem para fazer na sua vida, Ele tem para fazer na sua vida. E não na do, é diferente. O que Deus tem para você é para você, não é para o outro. Para de se comparar. Até preguiça, né, de gente que compara. Ai, quando começa isso, eu até dou uma murchada. Carro de fulano, carro de ciclano. E sabe qual é engraçado? Essa pessoa só compara com pessoa melhor. Não é? Por que você não compara? Eu me lembro que eu participei faz tempo, do hospitalhaços, e tocava nos hospitais. E a gente ia lá no Boldrini. E tinha criança. Tem mais de 10 anos. Mas na minha mente isso é como se fosse hoje. Crianças de 4, 5 anos. Desenganadas. E você reclamando do seu carro. Porque o outro que você julga não ter mais capacidade que você tem um carro, ou mesmo que tenha. E daí? Irmão, vai para a África, olha aí. Por que você se compara só com quem? Fica fácil, né? Vai para a África, uma refeição por dia. E a gente não está falando de um churrascão não, viu? Não é arroz, feijão, churrasco, farofa, torresmo do Wagner. Não é não. É mingau. Os pastores mostraram onde compram as coisas lá. Só de você ver. Acho que nem essa é uma refeição eu ia fazer. As pessoas tomam banho lá, sabe com o quê? Com xixi de vaca. E quando queima só negócio do chuveiro, o outro tem a gás. Para de ficar se comparando, irmãos. E por último, para a gente ter as nossas emoções saradas, saudáveis, nós não podemos ficar sem falar com Deus. Fala assim, eu preciso falar com Deus. Sabe por que a gente adoece? Porque a gente tem a capacidade, a gente tem a façanha de ficar 24 horas sem ler a Bíblia, 24 horas sem fazer uma oração, sem lembrar de nada.
Irmãos, se você não mergulhar por inteiro na palavra de Deus, na presença de Deus, a Bíblia não fala que não é só molhar os pés ou o tornozelo. Você precisa se mergulhar na palavra de Deus. E Deus, essa água que nós mergulhamos nela, é isso que cura. Deus é quem cura. Irmãos, tem vários exemplos na Bíblia que as pessoas eram curadas só de Jesus encostar nelas. Até que descobriram que se elas encostassem em Jesus, já ia ser curado também. Ou é como se fosse, irmãos, descobriram a senha do Wi-Fi. Chegavam perto de Jesus, se conectavam, era curado. Os discípulos cercavam Jesus, e as pessoas corriam desesperadas, se jogavam até Jesus, só para encostar na pontinha do manto de Jesus. O que eu quero te dizer é que esse Deus, Ele está aqui hoje. E se tão somente, irmãos, você esticar a mão e tocar na pontinha do manto, você vai ser curado. A cura instantânea é hoje. É cura para a nossa cabeça, para a nossa mente, para o nosso coração, para a nossa família, para os nossos negócios, para o nosso casamento, para os nossos filhos. Só que se você não mergulhar nesse amor de Deus, você vai ficar mergulhado na dor, na autopiedade. Você vai ficar mergulhado na justiça própria. Que, pai, porque todo mundo me abandonou, as pessoas me julgam do jeito que eu não sou. Você vai ficar totalmente machucado, você vai ficar machucada, e a vida não presta, e eu vou terminar os meus últimos dias. Desgraça. Ei, crente, para com esse discurso. Para com esse discurso. Você precisa fazer como Jeremias. Eu preciso, Deus, trazer a memória. Diga, eu preciso, Deus, trazer a memória tudo o que pode me dar esperança. Jeremias disse isso: eu preciso trazer a memória tudo que pode me dar esperança. As misericórdias de Deus são a causa de eu respirar, são o motivo de eu estar vivo, e elas se renovam a cada manhã. E grande é a tua fidelidade. Irmãos, quanto mais você olhar para você mesmo e menos você olhar para Ele, você vai se afogar nas doenças, você vai se afogar no seu próprio choro, nas suas próprias lágrimas. Mas o dia que você fitar os seus olhos para Ele, não tem espaço, não tem nem tempo para a doença. Sabe o que a Bíblia diz, irmãos? Que a tristeza pula de alegria. Que? A tristeza salta de alegria. Imagina eu e você, filhos, nós temos convicção de que nós somos filhos de Deus, filhos de Deus. Se a tristeza salta de alegria, imagina nós, que somos filhos de Deus. E eu vou te falar uma coisa: você que sofre por causa de emoções, você vai ser curado hoje, e Deus vai te usar de maneira sobrenatural para você curar outras pessoas, e você vai ser conhecido por curar emoções das pessoas. Deus vai usar esse sofrimento em esperança para você e para os outros. Isso acontece quando nós mergulhamos na presença de Deus. Então, a partir de hoje, nada de diagnóstico, de ficar falando que você é depressivo, que você é ansioso, que eu tenho um transtorno. Você precisa falar assim: eu sou filho de Deus. Diga, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus.
pode declarar isso? Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Ei, irmãos, com Cristo nós podemos experimentar uma paz que não depende de situação, não depende de circunstância, e o Espírito Santo, ele pode te levar à presença do Pai hoje, te sarar. Hoje nós descobrimos que se a gente não sarar, a gente adoece e adoece os que estão à nossa volta. E eu não quero adoecer quem está na minha volta. Eu preciso ser curado, eu preciso ser sarado. Espírito Santo de Deus, fala com cada um aqui, Pai. Jesus, que o Senhor nos dê acesso ao Pai. Olha aqui para mim. Nos Estados Unidos, eu lembrei de uma história. Nos Estados Unidos, há uns 260, 70 anos atrás, estava tendo uma guerra do sul contra o norte, a guerra da secessão. E eles chamaram todos os soldados, eles convocaram todos os soldados da reserva. E dois irmãos foram servir. E naquela época, assim como hoje, se você foge, se você deserta, você paga com a vida. E a mãe estava muito doente desses irmãos. E um deles, o irmão mais velho, foi lá acudir a mãe. E o comandante sentiu falta dele e deu pena de morte para esse rapaz. E era muito injusto o irmão dele vendo tudo isso. E ele cuidou da mãe e voltou. Ele não estava fugindo, ele foi cuidar da mãe. E quando ele chegou, ele contou a história e o comandante não quis dar ouvido e mandou prender ele. E deu sentença de morte para ele. E o seu irmão, inconformado com isso, ele sabia que se ele fosse até o presidente, e isso acontece até hoje, o presidente ele tem prerrogativa sobre qualquer coisa. Ele podia mandar soltar o irmão dele. E esse irmão foi então até Washington, foi até a Casa Branca. Eu vou falar então com o presidente. E chegando na Casa Branca, ele tentou por diversas vezes falar com o presidente. Na época, Abraham Lincoln. E ele não conseguiu. E ele tentou diversas vezes e não conseguiu. Enquanto ele chorava no meio-fio na calçada em frente à Casa Branca, copiosamente, um menino de 7 anos perguntou: o que você está fazendo aqui chorando desse jeito? E ele falou: o meu irmão tem uma sentença injusta, e o único que pode salvar a vida dele é o presidente, mas eu não consigo falar com ele. O menino falou assim: é muito difícil falar com o presidente. Aí o menino pegou a mão
desse soldado. E eles foram caminhando. E eles passavam pela guarda. Eles entraram na Casa Branca. Tinha mais guarda. E eles passaram pela guarda do portão. E mais à frente tinha mais soldados. E eles passaram. E eles subiram uma escada que dava acesso para um corredor. E lá de mão dada. Até que no final do corredor tinha uma porta que dava acesso a um quarto. E o menino vai lá e abre essa porta. E esse menino fala assim: pai, esse soldado aqui, ele tem uma coisa para te contar. Você precisa livrar o irmão dele. Sabe o que eu estou te falando, irmãos? Que essa noite, tudo que você precisa fazer é dar mão para o filho. E o filho, ele vai te levar na presença do pai. Ele vai falar: pai, cura esse aqui para mim. Feche seus olhos. Senhor Deus, ó Pai, nós precisamos tanto ser curados, Deus. Nós precisamos tanto de Ti. Nós Te queremos, ó Pai, e nós entregamos nossas vidas a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Ainda com seus olhos fechados, eu queria saber que se nessa noite tem alguém que quer dar a mão para o filho, para ter acesso ao Pai. Se tem alguém, só ergue a mão aí no seu lugar. Só ergue a mão aí no seu lugar. Fala: eu quero me entregar ao Pai. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Só ergue a sua mão. Quem quer ter acesso ao Pai? Deus abençoe, irmão. Deus te abençoe. Quem mais? Quem mais? Quem mais precisa ser curado, sarado da alma? Deus abençoe. Deus abençoe. Quem mais precisa ser? Não demora não, irmãos. Deus abençoe você também. Deus abençoe você. Vamos fazer o seguinte: enquanto a banda toca, vocês que levantaram a mão, vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Vem aqui, ó. Vou te receber aqui embaixo. Tudo medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Vem aqui mais pertinho, vocês que estão aqui. Vem aqui mais pertinho. Que alegria a gente poder estar na presença de Deus, a gente poder dar a mão para o Filho e Ele levar a gente ao Pai. E você sabe que esse mundo em que nós vivemos, as pessoas que se dizem ser nossos amigos, elas por qualquer coisa, elas nos abandonam, elas viram as costas pra gente. Mas quando a gente aceita Jesus, quando a gente dá a mão pro Filho, a gente ganha até uma nova família. Uma família que vai te respeitar, uma família que vai te amar, uma família que vai andar com você, que vai caminhar com você. E hoje vocês ganham também uma nova família. Vocês querem conhecer essa família? Vocês querem conhecer essa família? Olha para trás.